Aviso rápido da thumbnail desse vídeo que foi feita pelo Heitor da Padoca Productions. Caso você queira uma thumbnail de qualidade, o link tá na descrição. É inegável que a comunidade dos jogos de anime sempre foi uma das mais caras na hora de consumir videogames. A questão é que a Steam, que sempre foi um paraíso dos jogadores para gamers do PC, vira uma verdadeira bagunça quando se trata de preços. E se você abrir o Twitter hoje, vai ver o pessoal completamente indignado com os valores que as empresas estão enfiando nos jogos. Mas será que tá caro? Hey guys, I'm back, e olhando para como essas distribuidoras estão lidando com o nosso mercado, nesse vídeo aqui a gente vai ranquear os 10 jogos de anime mais caros da atualidade na Steam, do mais barato até o mais caro. Vamos ver 10 jogos e nessa lista eu optei por substituir alguns jogos para pelo menos ter uma discrepância significativa nos jogos, porque querendo ou não, são muitos jogos e ficar analisando todos vai dar uma trabalheira danada. Enfim, dito isso, até aproveitando a conversa, deu um trabalho gigantesco separar tudo isso, então deixa o like no vídeo porque vai ajudar bastante. Comenta aí embaixo caso falte algum jogo e sem mais enrolação, vambora. Começando a nossa lista na 10ª posição, a gente já abre o ranking esbarrando na nova régua de preços da Bandai Namco, com um empate de R$ 229,90 entre Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections e Jujutsu Kaisen Cursed Clash. E assim, o Connections é basicamente aquela gameplay de arena que todo mundo conhece, mas o grande pecado dele é a história que é uma bosta. Fora o arco original do Boruto, a campanha do Naruto é literalmente um monte de slide com dublagem por cima. Dublagem feita com IA, aliás. Parece muito que o jogo é uma DLC do Storm 4 porque, em suma, não teve tanta mudança assim. Mas é claro que os caras resolveram vender a preço cheio e junto com ele temos o Jujutsu Kaisen. A ideia de um combate 2 contra 2 adaptando a primeira temporada e o primeiro filme, à primeira vista, era muito da hora. O problema na verdade foi a execução em si, já que o jogo foi tão travado em quesito gameplay e com um polimento tão baixo que a base dos jogadores no PC praticamente desistiu de jogar o jogo. Primeiro que pagar 230 conto num jogo que já nasceu morto é literalmente jogar dinheiro fora, ainda mais tendo os defeitos que todo mundo já tá careca de saber. Eu praticamente quase platinei os dois jogos e ainda mais o Jujutsu que me deu um hype pra jogar recentemente. Mas não dá, cara, os dois jogos são muito ruins. Um é só uma cópia, só que pior, e o outro só é ruim mesmo. Aliás, se você quer ver como é exatamente a gameplay de cada jogo aqui nessa lista, lá no canal secundário tem um vídeo quentinho esperando por vocês. Subindo para a 9ª posição, temos Sandland por R$ 242,50. Para quem não conhece, basicamente Sandland é um RPG baseado na obra do nosso mestre Akira Toriyama. A gameplay tenta fugir daquela pancadaria padrão em jogos de anime e foca muito mais no combate com veículos, a exploração no deserto e mais um restinho de foco no modo história. A vibe do jogo é incrível e muito única, ainda mais se for levar em consideração que não é um jogo tão conhecido assim e que teve muito carinho no seu desenvolvimento. Ele tem seus problemas sim, mas ao menos no que ele se propõe a ser, um RPG, ele serve esse feijão com arroz muito bem. Gráficos lindos, jogabilidade muito fluida em quesito de comandos, etc. História bem fiel ao mangá e mais um monte de elogios que dá pra cuspir aqui. O problema mesmo é o preço base que já entra bem pesado para um lançamento do nicho, tá ligado? Isso acaba afastando muita gente que poderia conhecer tanto a obra quanto o jogo em si. No 8º e no 7º lugar, basicamente a gente tem o jogo que a galera praticamente esqueceu que existiu, mas que a Bandai também simplesmente esqueceu de abaixar o preço. Em 8º lugar, One Piece World Seeker por R$ 249,90. Tinha um potencial absurdo por causa do mundo aberto focado no Luffy usando o haki em si, a história original com o dedo do Oda, mas o mapa é extremamente vazio e o combate é muito bosta, é muito ruim. Logo em seguida, em 7º, temos My Hero Academia All Justice por R$ 260,90. O modo história e o combate foram bem reformulados até, distanciando um pouco dos jogos anteriores, recria bem algumas partes do anime nas cutscenes e tem a parada com a destruição de cenário que melhorou bastante, digamos assim. Mas não foge da fórmula que a gente já tá cansado de ver. Os servidores do PC hoje em dia já são desertos, então assim, por um lançamento de um jogo que não faz nem um ano que lançou, pagar R$ 260 hoje em dia é basicamente loucura.
No sexto lugar, cobrando R$ 261,90, R$1 a mais, temos Bleach Rebirth of Souls. Eu confesso que quando eu vi as gameplays desse jogo, eu fiquei bem hypado, principalmente porque eu iria poder experienciar toda a história do anime de novo, só que no videogame. Eu tive essa sensação no Storm 2 e 3, porque na época eu joguei no Xbox 360 e foi antes mesmo de eu chegar na Guerra Ninja, então acompanhar tudo bonitinho, tanto no anime quanto no jogo, foi foda demais. O problema é que eles foram pro caminho genérico no modo história desse jogo, e basicamente o jogo tem um combate que foca em desgastar a barra da postura do adversário pra conseguir dar um hit kill, que no caso é o ultimate. É divertidinho e tal, até porque a gameplay combina muito com as lutas de espada do Bleach, mas esse preço só confirma que a Bandai subiu de vez o degrau de qualquer lançamento maiorzinho, mesmo que ele seja mediano pra baixo. Em quinto lugar, a gente tem o segundo jogo de Demon Slayer, por R$ 269,90. Eu zerei esse jogo todo em live no canal secundário e sinceramente não vale nem a pau esse preço. Primeiro que praticamente todo o modo história principal, tirando as missões secundárias, é só um walking simulator. Você sempre tem que ir de ponto A até o ponto B e ter uma luta muito rápida e até fácil contra um boss de determinado local que você foi. O jogo, assim como o anime, é muito bonito e tem umas features bem interessantes, mas não vale o preço nem ferrando. Mas é no quarto lugar que a gente encontra o Dragon Ball Sparking Zero, cobrindo a bagatela de R$ 282,50 no jogo base. É uma facada absurda? É lógico que é, mas a gente tem que elogiar a Bandai porque aqui os caras finalmente entregaram o sucessor espiritual do Tenkaichi 3. Ou será que não? Analisando o jogo um pouco mais a fundo, principalmente agora depois que o hype já passou, eu acho que todo mundo já deve saber que a gameplay já não é lá aquelas coisas, o modelo 3D dos bonecos são muito feios e direto e reto o jogo dá umas crachadas ou travadas que faz você praticamente ter que reabrir o jogo. Quando ele quer abrir, né? A gameplay frenética que a gente amava no PlayStation 2 infelizmente não existe mais, mas sim um Raging Blast 2 ou 3, só que com gráficos mais modernos. A destruição dos cenários é bizarra e o sistema de RPG do jogo é muito ruim. Enfim, eu prefiro não comentar sobre esse jogo porque pra mim ele foi uma decepção total, principalmente porque eu esperava muito mais coisa dele, além de obviamente o modo história, né, que não precisa nem comentar do quão ridículo ele é, mas pode não ter sido o caso pra você. Agora, entrando no top 3, em terceiro lugar temos Fairy Tail 2, custando exatos R$ 299,00. Eles vão adaptar o arco final do Império Álvares e dessa vez mudaram o combate de turno para um RPG em tempo real, coisa que alguns jogos aí... Enfim, deixa quieto. A exploração tá bem mais rápida, a gameplay parece fluir bem melhor que no primeiro jogo e o salto gráfico é até que notável. Mas mano, R$300 num RPG desse é uma pedrada na cabeça. E bom, se você acha que R$300 no RPG era ruim, no segundo lugar nós temos Demon Slayer Sweep of Board, por inacreditáveis R$ 329,90. Sim, você não escutou errado, o segundo jogo mais caro da nossa lista é literalmente o Mario Party de Demon Slayer. Você anda pelo tabuleiro rolando dado durante o dia e luta os minigames durante a noite. Chegou no ponto em que os caras literalmente pegaram o cenário do Trem Infinito e o distrito do entretenimento e acharam que tava tudo bem comprar mais de R$330 no jogo de tabuleiro digital que praticamente é só meio que reutilização dos jogos anteriores. It's over. Novamente, se você quiser ver as gameplays desses jogos, tá tudo no canal secundário. Mas nada nos prepara pro top 1, o jogo que isolou na liderança absoluta como o jogo de anime mais caro da Steam, Inazuma Eleven Victory Road, por surreais R$ 374,90. A história de desenvolvimento desse jogo é uma loucura, porque ele foi cancelado e refeito várias vezes ao longo de anos, e agora a Level 5 transformou o bagulho num monstro. O jogo sim é muito da hora, mas pô, que preço é esse? Ele entrega um modo de campanha gigante focado no moleque novo com toda aquela vibe de RPG de escola, e um modo online com quase 4.500 personagens do anime todo pra você montar no seu time. O combate no campo tem umas features legais, explora muita coisa do anime na real, e por um bom tempo dominou completamente a comunidade dos jogos de Inazuma. Mas velho, R$365 na versão padrão? Não tem carteira que tanca isso, cara. Enfim, olhando pra tudo isso, a gente vê que tem jogos que realmente entregam uma experiência marcante de gameplay, mas tem outros que... Enfim, melhor não comentar. E eu queria saber muito de vocês. Qual desses preços você acha o maior absurdo? E qual você acabaria comprando mesmo sendo uma facada? Comenta aí embaixo que com certeza eu vou estar lendo. Desde já eu queria agradecer todo mundo que chegou até aqui nesse final do vídeo. Entra no server do Discord que vai estar aqui na descrição. E ultimamente eu tô interagindo bastante com vocês por lá. Tá rolando uns papos muito bons com vocês. E bom, deu um trabalhão absurdo pra pesquisar tudo isso. Então se não for pedir demais, deixa o seu like que vai ajudar muito o YouTube a entregar o vídeo pra todo mundo. E dá aquela força aí pro canal também,
também que vai continuar crescendo. E bom, rumo aos 200k. Mas é isso, eu vejo vocês em um próximo vídeo e até mais.